Fala pessoal, um vídeo bem prático hoje. Recebemos uma mensagem de um seguidor aqui do canal comentando que ele tinha feito uma portabilidade dos seus recursos em previdência num valor de aproximadamente R$700 mil para um fundo do Brasilprev. E ele queria saber, ele mandou mensagem pra gente se aquele fundo era um fundo bom, se fazia sentido. Ele contratou o nosso serviço de consultoria e basicamente então a gente foi analisar. Antes de começar, eu pedi para ele, fulano, me entrega aqui por favor, qual que é o fundo que você tem hoje? Ele mandou aqui esta mensagem que vocês estão vendo na tela, comentando que era o fundo Classic 4, né, da Brasilprev. De cara, o que eu me preocupei em fazer? Bom, vamos analisar os primeiros conceitos básicos, né? Qual que é a taxa de administração que está sendo cobrada. Na prática, ele comentou que ele fez uma migração, uma portabilidade, porque ele se deu conta, vendo os vídeos aqui no canal, que uma taxa de administração muito alta, muitas vezes para um fundo de renda fixa, que era o caso dele, não fazia tanto sentido. Então ele saiu de um fundo que tinha uma taxa de administração de 2% ao ano, né, de renda fixa, e foi para um fundo que tinha uma taxa de administração de 0,5%. Só que ainda assim ele estava desconfiando se era ainda um bom negócio, né, isso que o Banco do Brasil tinha oferecido para ele, que a gerente tinha oferecido para ele. A gente pegou o fundo então e foi fazer uma análise mais a fundo. Além de descobrir então que a taxa de administração de fato estava em 0,5%, o que, né, falando de fundos de renda fixa, é uma taxa condizente, a gente percebeu que, conforme vocês estão vendo aqui na tela, o resultado do longo prazo, desde que o fundo existe lá por volta de setembro de 2018, como vocês podem ver, fica aquém do CDI. Ou seja, ele está investindo num fundo que não ganha do CDI. E eu pensei assim, pode ter sido algum momento pontual, na prática talvez em algum ano ele pode ter ganhado e o gráfico ficou prejudicado porque teve um ano ruim que acabou prejudicando o retorno como um todo. Contudo, o que a gente vai perceber quando vocês olham a rentabilidade ano após ano, este é um fundo que nunca ganhou do CDI, né? Então, basicamente, os fundos de previdência do Brasilprev, mesmo os mais conservadores, com taxas de administração que agora começam a ser um pouco mais competitivas, ainda não tem uma performance interessante. E o que a gente determinou para ele foi fazer de análise junto com o nosso cliente. Vamos abrir a carteira desse fundo e verificar o que tem dentro deste portfólio. E como vocês podem ver aqui na tela, esse fundo basicamente investe em outros 3 fundos. Um fundo do Brasilprev de títulos públicos, um conservador de renda fixa, que basicamente também investe em títulos públicos, e um outro que tem uma parte específica de crédito privado, que é apenas 3% do patrimônio líquido do fundo, né? Então a gente observa que o fundo tem um capital total de 19 bilhões e apenas 3%, 600 milhões, é referente então a crédito privado, o restante todos títulos públicos, né, com vencimentos diversos, né? Então, basicamente, essa é a questão. Interessante observar que os fundos que o fundo que ele escolheu, que ele tem, investe, ganham de fato do CDI, como vocês podem ver nessas 3 imagens que apareceram aqui agora. Contudo, como o fundo que ele tem cobra taxas de administração, na prática o retorno que ele está tendo é menor. É por isso que é muito importante a gente tentar na escolha de uma carteira de investimentos, de uma carteira de previdência que seja bem diversificada, que não componha somente títulos públicos de liquidez diária, nem ao mesmo tempo seja composta somente, quem sabe, de crédito privado ou somente ativos de renda variável. É importante a gente ter um portfólio bem diversificado. E o que eu fiz para ele? Mostrei também. Comparei o desempenho da carteira dele com o desempenho da carteira da Musa de Previdência. E a gente percebe que, analisando uma janela de 36 meses, a carteira dele, né, desse fundo, teria rendido então 25%, enquanto o CDI foi 27%, e a nossa carteira de previdência conservadora teria entregue um retorno de 31,64%. E essa carteira ela vai ter uma diversificação com títulos públicos de longo prazo, títulos públicos de curto prazo, a gente vai ter crédito privado, a gente vai ter títulos públicos de liquidez, enfim, é uma carteira mais diversificada, a gente consegue ter o mesmo nível de risco que a gente teria junto ao fundo que ele investe lá no Brasilprev, mas melhorar consideravelmente a performance e, principalmente, reduzir risco com mais performance, né? Então, acho que essa é a grande questão e é por isso que na hora
hora da gente analisar de fato uma carteira de previdência ou a montagem de um portfólio de previdência privada, a gente deve analisar, obviamente, os custos com taxas de administração, rentabilidade e a estratégia, para que a gente não fique concentrado. Mesmo um cliente conservador, é importante ele ter uma diversificação e a nossa carteira conservadora vai ter essa distribuição e assim a gente consegue ter uma performance que reduza riscos e maximize retorno, né? Então, basicamente, esse é o foco do nosso trabalho. Então, para esse cliente, a gente recomendou essas trocas, essas portabilidades. Nesse processo de portabilidade, obviamente, ele não tem custo nenhum, né? A gente consegue migrar e trocar a gestora, a estratégia, né, deste cliente sem ter que resgatar, pagar imposto e reinvestir os recursos. Ele vai ter uma carteira melhor diversificada, com mais retorno e, por consequência, ele vai atingir a liberdade financeira dele mais cedo ao longo desse processo. Então, já fechando o nosso vídeo, Fundo Brasil Classic, qualquer um deles, 1, 2, 3, 4, estão reprovados. Não tem esses fundos, existem opções melhores no mercado. A gente tem uma playlist onde a gente faz uma análise de várias instituições, de vários fundos de previdência. Vai ficar aqui no final do vídeo, assista essa playlist, tem bastante conteúdo interessante. E se você quiser ajuda para fazer uma análise do seu fundo, da sua carteira e montar o seu portfólio de previdência de acordo com o seu perfil e com as suas necessidades, entre em contato conosco, www.musacapital.com.br, clica em Quero Investir, que um especialista do nosso time vai entrar em contato para te ajudar neste processo de montagem e também análise, caso você já tenha, da sua previdência. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.